sim, todo mundo devia passar pelo Sexy Canvas, até mesmo na infância. Porque parece uma coisa estranha, sexy, canvas, luxúria. Não pensa em coisa errada. Mas o dia que a pessoa se aceitar real, entender o cliente real, muda o PIB do país. Muda tudo, muda inovação. O Brasil vai para o primeiro mundo. Muda mesmo. Não é uma historinha para vender. Eu já sou multimilionário. Não. Se você quiser comprar, compra. Se não quiser, foda-se também. Exatamente, é o que eu falo assim. É o que você falou um pouquinho antes. Assim, as pessoas têm medo de falar que tem dinheiro, as pessoas têm medo de falar, aquele lá ganhou roubando, esse André, ó, dá golpe na internet, o Pablo Marçal agora é um filho da mãe, é coach, vai todo mundo lá naquele lugar, porque as pessoas para de ter inveja do outro, para de estar falando, vamos falar o que o cara conseguiu. Sucesso. Exato. Sabe por que a gente não admira o sucesso dos outros e o pecado da inveja foi criado como pecado? Porque na época da colônia, de exploração, eles queriam que a gente não ficasse com raiva das surubas e banquetes nos palácios. Eles queriam que a gente não ficasse com raiva da extração de todo o pau-brasil e riquezas do Brasil. Então, se a gente não tem inveja e ira, a gente fica quieto, não faz revolução. Então, a Revolução Francesa foi uma revolução burguesa, porque a galera amealhou alguma fortuna, ganância, e conseguiu, através de inveja e ira, falar, esse pessoal da monarquia não fazia nada. O povo está com fome. Maria Antonieta, o povo está com fome. Aí ela, eles não têm pão, dê a eles brioche. Ele zoou o povo, né? Morreu. Saiu da monarquia. Então, no Brasil, não. O povo brasileiro foi ensinado para não se revoltar, para não ser melhor. Aqui não tem cultura de inovação, aqui não tem cultura de revolta, de ira. Então, não brota empreendedor foda, é raro. Só empreendedor foda é que teve uma infância normalmente muito desafiada aqui no Brasil. É só assim. André, eu vou pegar uma pauta, se você não quiser falar a respeito, a gente conversa no off. Aconteceu a abertura das Olimpíadas e viralizou a questão da mesa da Santa Ceia. Eu não vi, você não me viu? conta, não vi. Eu vi um monte de gente batucando igual, assim, falei, que mas isso? viralizou, quer ver? Deixa eu tentar achar. A mesa da Santa Ceia, representada por drag queens, por trans. Sério? E tudo mais. Que coragem. Isso daí tá um pandemônio. Eu queria saber a sua opinião, mas minha opinião você não viu? Vou falar sobre isso. Não, já entendi tudo. Você descreveu bem, não precisa nem mostrar o vídeo. Colocaram a imagem em cima e embaixo do que aconteceu nas Olimpíadas aqui. Não viu? Não. É que eu sou muito louca, eu vou atrás disso. O que eu acho? Eu acho super sexy. Não estou nem dizendo que desrespeitou, não desrespeitou, se é certo ou errado. Eu estou aqui como o dono da minha própria teoria. Se colocasse uma imagem da Santa Ceia com gente com aquelas roupas bíblicas e tal, ia viralizar em algum nível. Olha que legal, Jesus ali, ó, Judas e tal, normal. Colocou drag queens, automaticamente você criou vários itens do Sexy Canvas que eu posso explicar em tempo real. O primeiro é curiosidade. Peraí, isso é Santa Ceia. Drag queens, que isso? Isso é um não esperado. É como eu faço na minha palestra, eu dou um berro, todo mundo se assusta. Eu falo, isso é um não esperado do seu cérebro reptiliano, que esperava eu palestrando normal e eu dei um berro, me dá palestra, tum. E isso foi não esperado. Outra coisa, você criou ira em um certo número de pessoas. Na verdade, o maior grupo de pessoas, que é o cristianismo, ainda é a maior religião do mundo, com 2,9 bilhões de pessoas, e a segunda é o islamismo, tá? Então, também não ama muito, porque o islamismo respeita Jesus como um profeta. Ao ver isso, um monte de pessoas vê... O que vocês acham que viralizou mais? As pessoas falando, que falta de respeito, que absurdo? Ou as pessoas falando assim, a galera LGBTQIA+, falando, que legal. O que vocês acham que viralizou mais? O ódio ou o amor? O ódio. A ira e o pertencimento são os itens que mais viralizam. Até brinco do ira, viralizam no Sexy Canvas. Foi isso que aconteceu aí. Eu sou meia da pavirada, né? Pra mim, independente de certo e errado, repercutiu, deu certo. A Olimpíada tomou uma proporção muito maior devido a isso que foi criado. Isso você tem que ter um limite, claro. Se de repente começasse a virar uma suruba em cima da mesa com coito anal, né? Não pode. Aí você fere a lei, você tem que saber dosar os limites para a ira não virar uma viralização que gera ódio e desgosto pela marca, porque fiquei longe do microfone, ficou com a voz mais baixa, mas agora mais perto. Mas o fato é, tem que saber como aplicar. No caso, acho que foi perfeito, não teve um desrespeito direto, quer dizer, eu não sei como foi a performance. Só vi a foto. Não. Se de repente o cara sobe na mesa com um biquíni enfiado no cu, não sei. Eu não vi essa vírgula da performance. Mas se for isso, tá perfeito, no limite ótimo. Atendeu ok. Você quer trabalhar no mercado financeiro, trabalhar em uma agência bancária, Bradesco, Itaú, você tem que ter o CPA 10.
você quer trabalhar no segmento alta renda dos bancos, num Prime, Personalité, Select, Estilo, CPA 20. Então é um obrigatório para quem quer trabalhar em banco. E aí você tem um curso preparatório que o mercado vende e a gente também vende. Hoje a gente conseguiu baratear bem isso para as pessoas, mas em 2018 eu fiz de graça. E aí é o meu monte de inimigo. Mas sempre, né? Ameaça, processo... É o começo, né? Mas... Só porque você colocou o conteúdo de graça Só porque eu coloquei um conteúdo de graça para... E sabe por quê? Porque a certificação não gera transformação. É a mesma coisa, eu quero contratar um bom piloto. Eu vou selecionar por quem tem CNH? Não. CNH é filtro. Você tem que ter a CNH para poder fazer. Só que no mercado vendia como um milagre. Tira a certificação e o banco vai te contratar. E mas aí tem uma prova, né? Eu vi que... acho que foi um dos podcasts que eu escutei você falando. Fora, você tem esse curso, tudo. Eu sei que você tem na sua escola também. Mas depois a pessoa tem que fazer uma prova para ela estar apta. Então, quer dizer, você estava dando um curso para a pessoa que ela poderia procurar na internet fazer. E ela tem que ir lá se capacitar e fazer a prova. É como antigamente, muito antigamente, para fazer de comissária, né? Antigamente falava se era ou moça. Você mal terminava a formação e já tinha um indicativo para você ir para determinada companhia. Eis que cresceu a oferta, tudo, e depois muita gente ficou lá. Nossa, eu posso ser comissária, mas não foi chamada nunca. Entendi. Né? É exatamente isso que aconteceu com esse curso. É isso. Hoje tem que ter a certificação em muito mais do que isso. Então, seria só para habilitação. E a gente veio trazendo essa novidade, porque a gente queria falar de prática. Do dia a dia. Eu nunca gostei da educação formal em si, do ensino superior, como que ele é feito, desde o ensino médio mesmo, a gente aprender coisas que não são práticas. Eu fiz economia, só que no curso de economia eu não via nada de banco. Então o que eu fazia? Eu estudava, então fazia a faculdade, só que o professor estava dando aula, eu estava estudando coisas do banco, porque no outro dia eu ia atender um cliente para falar de coisas do banco. Então, eu tinha que estudar todos os fundos de investimentos do banco, entender. O banco não dava esse suporte. Eu que tinha que ir atrás. Eu imprimia tudo, os fundos de investimentos, um por um, as lâminas, ia para a faculdade, o professor estava dando aula, eu estava indo as lâminas. E por quê? Porque eu queria algo que fosse prático, algo que eu usasse no dia a dia. E aí, quando teve a oportunidade de criar a Mi Banco, eu falei, vai ser a escola da prática. Coisas que eles vão ver a aula hoje, amanhã eles vão aplicar dentro do trabalho deles. Porque isso vai fazer eles serem promovidos, serem contratados. E hoje a gente pega áreas de investimentos, Itaú, Santander e Bradesco, 10 a 20% são nossos alunos. Que a gente entregou uma prática diferente. Mais de 10 mil contratações e promoções dos nossos alunos através dos nossos programas. Quantos alunos já passaram pelo Mi Banco hoje? Contando certificação, que é essa habilitação, que a gente faz o preparatório, até os MBAs foram mais de 200 mil. Aí, tá vendo? Caceta. Então, trazendo a prática mesmo. E ainda o mercado, eu acho que esse segmento, vamos assim dizer, essa profissão ainda no Brasil tem muito para crescer, né? Tem, se a gente pegar das 11 maiores empresas do Brasil, 7 são bancos. Então, banco é um setor que cai juros, sobe juros, tá bom. É esquerda no poder, é direita no poder, tá bom. O banco ganha sempre. E esse curso, a pessoa... eu que sou leigo, vou perguntar que pode ter pessoas também que não saibam. Para a pessoa abrir uma corretora ou de investimentos, esses cursos são válidos? Precisa fazer esses ou são cursos mais elevados para começar a ser um consultor financeiro, vamos assim dizer? Boa pergunta, porque isso acaba ficando um pouco confuso. E de fato é confuso. Porque tem algumas diferenças nesse mercado. Por exemplo, o nome consultor de investimentos, ele não pode ser usado dentro do banco, não pode ser usado por um assessor de investimentos. Tudo que você lembra de consultor, você tem que lembrar que ele não tem viés, ele não pode ter nenhum viés. Então, se eu sou consultor do Danilo da Tabata, eu posso ofertar produto de qualquer banco. Então, Danilo, vamos aplicar 20% em Bradesco, 30% na XP, 50% no BTG. Eu não posso ter nenhum viés. Esse é o consultor. Tá. E esse consultor, ele pode ter qualquer uma das certificações, que a gente chama desde o CPA 20, tem outras que são outros nomes como CEA, Ancor, que são bem parecidos ali um ou outro, mas você tira uma das certificações e você pede uma habilitação. E aí, com essa habilitação, você pode trabalhar no mercado como consultor, sem nenhum viés. É o mercado mais novo
porque é um pouco mais difícil do cliente assimilar. Depois eu vou explicar o porquê, mas esse é o consultor. O segundo é o assessor de investimentos, que é um agente autônomo de investimentos, que está na XP, está no BTG, que vai atender os seus investimentos, porém ele só vai ofertar para você os produtos da XP, que a XP oferta. Então a XP tem a grade dela e você só pode ofertar o que está na grade. Então, por mais que ele fale não tem um viés, ele acaba tendo porque ele não vai ofertar. Se no outro banco tiver melhor, ele não vai ofertar para você, ele vai ofertar da grade dele. Por isso ele é assessor de investimentos. E tem o bancário, que aí é um especialista do banco, que vai ofertar o do próprio banco. Então são diferentes. Por exemplo, a agente autônomo ele vai atuar como um PJ do escritório, ser um sócio do escritório muitas vezes. O gerente do banco vai ser ali um CLT dentro do banco. Então para quem quer entrar no mercado financeiro, o que eu posso dizer é que tem mercado para você do jeito que você quer. Vou dar exemplo de 2 bancos totalmente diferentes. BTG e Bradesco. Vou dar um exemplo aqui. Você está com 25 anos e você quer acelerar o máximo na carreira. Você não se importa em nenhum momento de ir embora 10 horas da noite. Você não se importa, porque agora eu quero fazer acontecer para crescer rápido. No Bradesco você vai sofrer. No BTG você vai se dar bem. Porque o BTG ele valoriza esse tipo de profissional para você conseguir se tornar sócio. Então você consegue... Eu conheço casos que 4, 5 anos se tornaram sócio do banco. Você não conseguiria isso no Bradesco, porque o Bradesco é um banco de carreira. Agora imagine, esse mesmo cara de 25 anos, ele quer ir embora todo dia às 18 horas, ele quer preservar, vamos lá, ele quer estar com a família, então para ele é sagrado chegar 7 horas em casa, final de semana ficar de boa. É o estilo de vida, por isso que cada um tem o seu. Ele vai se identificar mais com o Bradesco. Um plano de carreira, cargo a cargo. Então, se ele vier, quero trabalhar muito, o banco vai chegar às 18 horas para ele falar o seguinte, hora extra, vai para casa. Então, ele vai se frustrar. Então, cada banco tem uma cultura diferente, um estilo de trabalho diferente. E aí, o que a gente faz nesse trabalho nosso? É mostrar o que cada um tem de diferencial. Você está a fim de trabalhar muito, até 10, ou você não se importa com isso? Tá bom, BTG, XP, pode ser um agente autônomo, dentro dessas corretoras que são ligadas a escritórios, Monte Bravo, EQI, que são ali outros tipos de corretoras. Você pode ir para esse mercado que você vai se dar bem. Agora, eu quero um plano de carreira, eu quero um crescimento pouco a pouco. Aí você vai ter mais os bancões, você vai ter mais ali o Itaú, o Bradesco, o próprio Santander em si. Então, depende muito do perfil do profissional. Isso é muito importante para ele ter longevidade no banco. A gente está indo para 3 anos com o canal. E o canal começou a pegar atração agora tem uns 6 meses, 7 meses. Justamente por conta disso. A gente estruturou tudo. Então, antes de ficar saindo desesperado, vender publicidade, vender nada, a gente estruturou a casa, entendeu com o público que a gente ia falar, para que público a gente vai distribuir. A gente foi devagar com tráfego. Agora a gente começou com tráfego. Eu não tinha vontade de entrevistar nenhum famoso, nenhuma pessoa conhecida por enquanto, porque eu não queria audiência dele para um canal que eu não sei que rumo que ele ia tomar. Então a gente... Duro, talvez, né? Exatamente. Sim. E aí a gente foi aos poucos. E agora a gente pegou confiança, a atração começa a levar. Então é bem esse pilar que você falou, que a gente sempre pensou nisso. Como empreendedor, já empreendia antes, já tinha agência de marketing, já trabalhava com isso. Mas agora a gente sabe que isso é uma comunicação, é um veículo de comunicação. As pessoas elas consomem podcast hoje, principalmente com corte, gente. Corte não é conteúdo, corte é distribuição. Né? O conteúdo é o podcast em si. Ninguém pensa em fazer um podcast, em convidar um entrevistado para ele falar 1 minuto. Né? A gente pensa em falar mais tempo, e aí a partir daquele tempo principal você faz os cortes, você distribui nas redes. Isso é distribuição de conteúdo. Isso não é só a produção de conteúdo em si. E distribuição é algo que dá trabalho. Você tem que pegar o conteúdo inteiro. Quem vai cortar? Quem vai olhar tudo isso? Né? A gente tem ferramentas hoje de inteligência artificial que fazem os cortes automáticos, mas nunca fica perfeito. Tem que ter alguém que vai revisar, que vai ver as legendas, onde vai colocar, que horas vai colocar, como vai colocar. Isso é distribuição de conteúdo. Se a gente não tiver um olhar muito claro para isso, a gente vai contar com a sorte, aí fica complicado mesmo. É o que eu falo, que a gente tem que ficar atento o tempo todo, porque falamos de negócios e empreendedorismo. Ok, conseguimos encaixar qualquer pessoa para falar disso? De fato, sim. É necessário pensar numa pauta, pelo menos ali uma base? Sim, é necessário. Só que a derivação desse conteúdo que você está falando é exatamente onde as pessoas se perdem no pensamento delas. Porque já houve situações que um estilo de conteúdo viralizou numa rede, na outra não deu performance. O que você faz?
faz uma nova curadoria para fazer um reaproveitamento desse conteúdo para pôr tráfego e aí o negócio engrena. As pessoas, eu acho que elas estão tão acostumadas a ouvir que é rápido a internet, que é muito fácil, que é só colocar um vídeo e acaba esquecendo que exatamente precisa-se de estratégia para poder fazer isso. Começar, eu acredito que é necessário começar pelo menos você como pode. Esse é o pontapé inicial. Só que quanto mais você demanda e traz pessoas pensando no como você fazer e estruturar isso, é melhor. Primeiro assim, quando a gente faz tudo sozinho, a gente só consegue ir até onde o nosso braço alcança. Então, o que você consegue segurar? Eu consigo segurar isso daqui, então você não vai ficar maior do que isso. Esse é o tamanho do meu braço, né? Então, para escalar ou escalonar, né? Muita gente fala em escalar, mas nem tudo é escalável, né? Só é escalável aquilo que a gente consegue vender muito mais com a mesma equipe. E a gente só faz isso com tecnologia, né? Então, no caso de produção de conteúdo, se a gente quer produzir mais conteúdos, a gente tem que ter mais equipes, mais pessoas, mais horas trabalhadas, mais gente. Então, isso é escalonar, o que é diferente de escalar. Então, para crescer de qualquer forma, a gente tem que ter gente. E ter gente é um desafio, né? Eu que empreendo já há bastante tempo sei disso, assim. Então, hoje eu tenho 6 empresas, então em todas elas são mais de 50 funcionários. Então, é pesado. Né? É complicado lidar com pessoas, é complicado escolher as lideranças certas, é complicado, você vai errar muito nesse processo, eu erro o tempo todo. As minhas empresas hoje elas têm sócios operacionais em todas elas, então eu não estou no dia a dia, porque eu não consigo, porque o meu braço é pequeno. Porque senão eu ia estar fazendo conteúdo sozinho do jeito que dava. Né? Então, para você conseguir de fato crescer, você precisa soltar, e seja um podcast, seja uma empresa, qualquer coisa que você for fazer, você tem que ter gente com você. A gente estava dividido entre a empresa e o podcast, né? Sempre fazendo os dois. Aí o ano passado eu olhei Catal e falei assim, você toca a empresa e eu foco nesse. Nenhum dos dois estava andando. Ele travou, ele estacionou, porque os dois estavam abraçados aqui. Não foco pra nada. Esse é o ponto. E isso é dolorido de se fazer. Então, as pessoas que estão acompanhando e que podem estar se identificando com essa dor, isso é normal na jornada de quem empreende. Né? Isso é bastante complicado. Eu passo por isso o tempo todo. Eu estou nesse momento passando por isso em algum dos meus negócios. É normal, é natural. E aí você tem que parar, respirar e ver qual que vai ser o próximo passo, como esse próximo passo vai estar dado. Né? Você vai contratar alguém, você vai trazer um parceiro, você vai contratar uma consultoria, isso é natural, isso faz parte do processo de crescimento. Quem acha que vai empreender e vai encontrar, não, eu vou me preparar para não ter problema nenhum, esquece, isso não existe. Os problemas, eles existem, eles têm que existir, porque na teoria a prática é sempre outra. Né? Sempre outra e vice-versa. E na prática a teoria também é outra. E a gente já sabe que a estabilidade ela não existe. Não existe. Sempre não existe. Vai acontecer algum entrave no meio do caminho. E se você não lida bem com isso, cara, ou não empreenda, e não é todo mundo que tem que empreender, acho que não é todo mundo que tem a cabeça, porque empreender é duro, ou se for empreender, empreenda até onde for o limite da sua saúde mental, porque também não adianta você ter uma empresa gigante, você crescer pra caramba e não tá bem. Né? Então acho que a gente tem que fazer aquilo que faz o nosso peito ali bater mais forte, entendeu? Aquecida no coração. Exato. Se começou a te trazer problemas, cara, talvez o caminho tenha que ser diferente. Eu queria que vocês deixassem assim claro para quem está chegando, porque a gente está falando de Ricardo e Maurício, que possuem um podcast voltado para autoconhecimento. Acho que é a chave de vocês. Mas por que Lean? Como vocês iniciaram essa ideia do podcast? Acho que é muito válido para as pessoas entenderem. Que eu vou falar que foi a primeira pergunta que eu fiz pro Danilo. Ele falou, o pessoal do Lean aqui, eu tô muito feliz, que legal, mas, eu já falei com o Ricardo, já falei com o Maurício. Ricardo, Maurício, Lean. Aí, quando o Danilo mandou a thumb pra gente aprovar, eu falei, não tem nenhum japonês. Foi a primeira coisa que eu pensei. Não tem nenhum japonês. Aí Danilo... Chinês, né? Chinês, japonês, enfim. Pra mim tem olho puxado, é japonês. Desculpem aí, gente, mas eu não sei a diferença de quem é Sansei, Nisei, tudo. Não sei. Chinês, tailandês. Não sei. Aí o Danilo falou, ele explicou pra mim o porquê Lean. Então acho que é válido. Não, eu li, né? No press kit de vocês. Aí eu falei, não, acho que faz sentido para as pessoas conectarem. Entenderem. Eu acho que mostra a camiseta. Né? Exato. Inclusive, esse é o nosso logo aqui, né? Tá escrito Descubra-se. Então, o Lean, ele faz parte de uma jornada de autoconhecimento, né? Não é clichê a gente falar que a gente quer falar sobre autoconhecimento. Ele nasceu disso. Então, assim, né, voltando lá atrás, em 2019, eu e o Maurício, a gente estava passando por relacionamentos ruins na nossa vida, né? Hoje a gente vê que eles foram ruins, mas toda a parte ruim tem o seu lado bom, certo?
Então, naquele momento, eu me livrei desse relacionamento e eu falei assim, agora eu vou aproveitar a minha vida. Não, obviamente, sem responsabilidade e afins. Então, eu criei, né? Eu não, né? O mundo inteiro sempre falou Life is Now por aí, né? Mas para tudo eu falava Life is Now. Então, eu vou viajar para Tailândia sozinho. #Life is Now. Vou pular de paraquedas. #Life is Now. O Maurício, nessa época da vida dele, estava morando na Tailândia há 1 ano e meio, né? Que ele pode depois contar a parte dele do Life is Now. Mas de tanto falar Life is Now, Life is Now, Life is Now, Life is Now, de uma maneira positiva, no sentido, poxa, vamos viver a nossa vida da maneira como a gente, o eu nosso quer, né? Os nossos colegas apelidaram o Life is Now de Lean, para ficar um pouquinho mais fácil de falar, né? Então, o Lean, ele nasceu desse momento de vida. Só que o que deu força para o Lean existir, né? Os papos que eu e o Maurício a gente gostava de falar eram papos voltados para a vida, para a mente, para os nossos sentimentos. Desenvolvimento pessoal. Desenvolvimento pessoal. E papos que eu não conseguia trocar com um amigo, com a minha namorada, ele com a namorada dele, com os meus pais, porque a gente reparava que as pessoas tinham papos mais superficiais. E não tem problema aí, Eles chamavam a gente de louco. Exatamente. Vocês são 2 loucos. Exato. 2 papos de louco. Então a gente, um belo dia, né, estávamos assistindo podcasts, eu, o Rosa e um outro amigo, o Lucas Mendes, e a gente ficou um pouco incomodado com o fato de os podcasts grandes, né, não entrarem a fundo em perguntas. Então, eram perguntas que tinham respostas, mas que podiam ir além. As respostas podiam ir além, um pouquinho mais profunda, no nível do autoconhecimento. E daí a gente falou, será que a gente não consegue encontrar outros leaners, como a gente diz, as pessoas que seguem o nosso canal, né? Será que a gente não consegue encontrar outros loucos que também curtam bater esse papo profundo? Esse papo sobre vida, papos que a gente não consegue conversar com os nossos amigos, que era só futebol, qual o próximo jogo, como tá a tabela do Brasileirão, ou então, balada, né? Qual foi a menina que você conheceu? A gente era solteiro na época, né? Exatamente, eram papos mais rasos. A gente falou, será que a gente não consegue? Como que a gente vai encontrar pessoas assim? Foi aí que nasceu a ideia de criar um podcast. Um podcast, a gente está em São Paulo, mas a gente pode encontrar pessoas no mundo inteiro, né? Que gostem desse assunto. E daí que a gente criou. Na hora que a gente pensou num nome, não tinha outro nome a não ser o Lean, que já era algo um carinho entre nós. Só faltou falar que Life is Now a vida é agora, né? Em português. Exatamente. E a vida é agora, quando você fala de autoconhecimento, de meditação, de tudo, né? Ansiedade, depressão, tudo te leva a falar, não, você tem que viver o seu agora, né? Então, tem diversos livros por aí, Poder do Agora é um dos livros mais vendidos. Então, assim, sem querer, o Lean, ele teve um significado gigantesco para o nosso nicho que a gente atingiu, entendeu? O nicho que vocês pegaram é muito bom. Eu falo para vocês porque assim, a gente tem a Tânia, né, que é uma pessoa amiga nossa e virou da família praticamente. Toda vez que ela vem aqui, os episódios dela são os que mais tracionam quando a gente entra em falar de propósito, a gente fala em numerologia e fala de espiritualidade, né? E ela fala também da questão da cabala. Da cabala. Então, assim, é muito legal. E a gente entende que, assim, até um amigo nosso falou pra gente, vocês deviam pegar mais gente dessa área. Eu falei, então, eu vou devagar, porque o nosso negócio é empreendedorismo e negócio. Dá pra trazer tudo pra esse mundo? Dá. Se souber pegar, que ela faz numerologia para empresas, então eu consigo o chileno que veio aqui, que eu falei, gostaria que vocês convidassem ele também. Puta, ele é filósofo, ele é psicanalista, então dá para trazer, se aplicar. O de vocês focaram muito bem. E ontem a gente falou isso com o Harry aqui. O que for nichado daqui para frente vai dar muito certo. Então, as pessoas, elas podem ter medo, elas podem ter vergonha, como vocês acabaram de falar no começo, ninguém entendia vocês falarem, as pessoas se identificam e vão assistir vocês. Então, assim, o sucesso do canal de vocês só tá começando. Eu tenho certeza disso. A atração de vocês, ela vai ser muito mais rápida do que um de empreendedorismo, do que um outro focado, porque as pessoas estão precisando disso. O autoconhecimento, as pessoas estão precisando. Então, eu acho, assim, que a escolha de vocês foi muito
muito certeira. E assim, nada é por acaso, né? O universo jogou isso pra vocês e vocês acabaram fazendo, né? E no começo a gente tava mais generalista um pouco, né? A gente tinha essa ideia aí de Life is Now, de filosofia, mas no começo a gente pegava pessoas de várias áreas e tentava levar para esse lugar. Porque era até difícil conseguir convidado. Depois de uns 30 episódios assim, a gente falou, pô, não, vamos focar nisso, isso que a gente gosta de falar, vamos tentar. E aí a gente focou e o negócio começou a explodir depois do episódio 35, 40, né? Exatamente. Um bom ponto do Maurício é que no começo o tema era vida. Isso, então, vida. assim, era... Vamos pegar uma pessoa, por exemplo, a gente levou uma drag queen para falar sobre o eu que tinha dentro da personalidade da drag queen, né? Uhum. Então, é o Alê, né? O Alê interpretava a Vera. Então, pô, olha que papo legal, né? Personalidade, tem a ver com linha, a gente gosta, mas a gente tá levando uma drag queen. No outro caso, levamos um bombeiro que deixou de ser... Um bombeiro que era um advogado, que deixou de ser advogado para virar um bombeiro. Então, eram histórias cativantes de vida. A gente levou o Alessa, que é um empresário, e ele foi fazer um veleiro, né? Durante 6 meses. Então, a gente foi por esse lado no começo. Exatamente. Só que chegou o momento que a gente encontrou a galera da Ayahuasca. No momento que a gente fez a galera da Ayahuasca e a gente publicou no nosso Instagram, que tem os Reels, deu, obviamente, aquele assunto, né? No começo do ano passado, ele estava, tipo assim, muito pulsante, né? E, era meio trend, todo famoso falando, eu fiz Ayahuasca e por aí vai. Só que a gente falou, pô, cara, acho que tem um negócio aí, vamos começar a chamar mais essas coisas? Nós chamamos medicina chinesa, terapeuta e por aí vai. E daí, nessa hora, a gente falou assim, cara, não dá mais, a gente tem que focar nisso. Porque a gente... Então, assim, essa coisa da gente escolher o nicho, como você comentou, Dan, é, na verdade, o nicho que nos escolheu, entendeu? A gente sempre gostou de falar sobre autoconhecimento, filosofia, só que no começo, até uma dica para quem está começando um podcast, né? Pô, se você não tem noção do seu nicho, tenta, começa. Porque depois de X meses ou episódios, você pode achar um nicho que você se identifica. O que me animava muito no começo era que eu sempre pensei assim, mesmo se esse 1 ano não der certo, eu vou ter criado tantas conexões com tantas pessoas fodas que passaram pelo podcast e vou ter adquirido tanto conhecimento, tanto repertório que... Tá pago. Tá pago, pô. É a parte que a gente fala que é impagável. Impagável. Impagável essa conexão ou esse tempo de atenção dado a nós, seja seu ou de qualquer outro convidado, grande, pequeno, não importa, mas que tem aqui o tempo para estar conosco. Ela só vai enchendo o nosso potinho. Porque, de certa forma, quando o Danilo brincava que a gente fazia consultoria grátis, né, dependendo do especialista. Exato. E eu brinquei aqui, papel e caneta na mão, mas eu tô aprendendo alguma coisa com você. Ou você tá me acendendo algo que eu tenho que depois prestar atenção para eu fazer diferente. Exato. E tentar um novo caminho. Porque você me deu isso. E a palavra que você falou, hobby, eu usei isso até o ano passado. Eu falava que isso, eu faço por hobby, eu faço por hobby. E uma pessoa chegou pra mim e falou, enquanto você falar isso, esse negócio nunca vai pra frente, tá? Ele vai continuar sendo um hobby. E aí foi o primeiro na minha cabeça. Eu falei, opa, porque eu não ligava. Eu falei assim, tô fazendo, tô gostando. E eu adoro fazer isso. Se eu pudesse, que eu vou poder, eu faria todo dia. Não, se você pudesse, não, entendeu? Você pode. Não, todo dia. Eu sentaria pra conversar com alguém todos os dias. Isso, assim, é muito bom de fazer. Me encontrei fazendo isso. Uma das primeiras brigas que eu tive com os sócios foi quando a gente tava mais de 1 ano e pouco ali, assim, já numa pegada mais séria. E aí um dia um convidado perguntou, como é que é o esquema aqui, não sei o quê. E um deles respondeu, não, é um hobby nosso, assim. Puto da cara, né? Tipo, a gente começou a separar justamente por isso, porque a parada era a minha vida, entendeu? Eu tinha largado tudo, eu morava com o meu coroa, eu tinha grana guardada de muito tempo, uns outros trampos que eu fazia, eu cheguei a fazer entrega de iFood, tipo, rolava o podcast ainda, eu fazia entrega de iFood, tipo, torava o pau umas semanas pra juntar grana pra conseguir me manter, fazia Uber também, depois peguei um carro pra fazer Uber e tal, daí o cara já treinava a oratória ali, mas... Eu fazia de tudo para poder estar dedicado ao podcast. Então, quando eu tava ali e o outro sócio chega e fala, pô, isso aqui é um hobby, velho. Daí tu fala, caralho, isso aqui para mim não é um hobby. Não sei se é porque a gente falou esses dias sobre relacionamento aqui no podcast, mas independente do tipo de relacionamento, seja sociedade, amigos, casal,
é necessário alinhar as expectativas, que foi exatamente que você viu que a sua expectativa com relação ao podcast era uma e o do seu sócio não estava de acordo com o que você queria. Então, aí é o momento de sermos maduros, sentar e virar e falar assim, pô, cara, o que você tá esperando daqui? Porque eu tô querendo isso, isso e isso, você não tá querendo. A gente vai alinhar a expectativa, vai cada um para um seu lado, vai ficar tudo numa boa, porque o melhor momento é agora. Sim. E o que as pessoas fazem é protelar isso, mas não foi o que você fez. O problema é ter maturidade e clareza pra fazer isso, né? Porque na hora o que acontece? Pô, o sangue sobe a tua cabeça e eu já tava desgastado de muita coisa, porque quando um projeto de vida é o teu projeto de vida e o da outra pessoa é um hobby, isso não é só uma fala, né? Isso se reflete em todas as atitudes em relação ao negócio. Então, era um negócio que tinha 5 sócios. Eu era 20% do negócio. Mas, depois de 1 ano, eu fazia 80%, 90% do trabalho. Eu era o sem groselha. Então, eu tava na mesa, a gente fazia teste. Tipo, pô, às vezes tinha episódio que eu não ia pra mesa, assim. Tipo, a gente ia trazer Teve um ou outro episódio, 2 ou 3. Teve um que eu fiquei muito gripado, assim, tava morrendo e não tinha como fazer realmente. Cara, a audiência caía, a galera só perguntando cadê o fermento, blá, 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 blá. Então, chegou o dia que E daí eu tive a ajuda de um psicólogo, o Wesley, que é muito amigo meu. Foi o cara que falou, cara, o teu negócio vai morrer enquanto tu não tirar os teus sócios. Porque tu vai se sentir cada vez menos motivado a botar energia nisso e fazer virar, enquanto tu dá 80% do negócio, mas tu recebe 20%. E não era nem pela grana, pô, porque era, tipo, porra, era quase que miséria o que a gente tirava de dinheiro. Mas era representativamente, né? Era simbolicamente. Como é que eu sou 20% se eu faço 80% da parada? E aí chegou um dia, eu preparei uma apresentação para os caras falando, tipo, tudo o que eu fazia, tudo o que eles faziam, qual era o impacto que eu tinha na mesa de audiência, de tudo. Mas, cara, eu fazia, tipo, corte, fazia reels, fazia thumb, postava... 1 milhão de coisas. E aí eu falei... Serviu o cafezinho, né? Não, abrir a porta. Tudo. E teve episódios, assim, de acontecer coisa de eu ficar verdadeiramente... A gente recebeu um convidado muito grande, e daí tinha que ser gravação no final de semana, e chega lá os outros caras, tipo, chegar atrasado, ou não aparecer porque tava na balada no dia anterior, foi comer alguém lá no Quinto dos Infernos. Eu, cara, o Leandro Twin aqui, velho, entendeu? E eu, tipo, assim, não sabia o que fazer, mano. E os caras não eram funcionário, pô. Era sócio, pô. Tinha que ter a visão de dono. Então, aí a primeira negociação que a gente fez, a gente reduziu a porcentagem deles. E aí passou mais tipo 1 mês, 2 meses. Eu cheguei e falei, cara, ou vocês saem, eu compro a parte de vocês, ou eu vou sair e vou fazer o meu podcast. E aí o podcast, obviamente, estaria fadado a morrer. Mas quando a gente fala de clareza para tomar melhores decisões... Quando, de fato, a pessoa consegue entender que a decisão que ela está tomando, seja no âmbito de carreira, de vida conjugal, mudança de vida de cidade, enfim, é, de fato, a melhor escolha, porque não temos certeza das coisas, né? A clareza, ela vem com o conhecimento. Né? Então, assim, com o entendimento da situação. Então, antes de tudo, para realmente você alcançar a clareza, você precisa estar trilhando essa jornada do autoconhecimento. Quando a gente faz esse caminho, que é um caminho sem fim e um caminho sem volta, ele te abre o mundo de uma forma diferente, porque ele abre pela porta de dentro. Né? Então, você começa a entender os movimentos e as pessoas por estar se entendendo. Então, você consegue ter mais clareza porque você se enxerga, você se vê em primeiro lugar. Então, quando a gente toma alguma atitude sem se conhecer, você pode ter certeza que você está tomando uma decisão ou uma conduta no escuro. Pessoas com confiança própria, elas estão trilhando essa jornada do autoconhecimento? Está ligado essa confiança nisso ou não necessariamente? A gente tem um ego, né? O ego é um mal necessário, né, que a gente costuma dizer. Ele não é de todo ruim, mas é um condutor que está ali. Se você vacilar, ele conduz sua vida. E aí, o que ele pode trazer como confiança
pode estar mascarado em alguma situação, né, de sabotagem, de estar te conduzindo de uma forma cega. Então, ter confiança em si não quer dizer que você tenha um conhecimento sobre si. Então, precisa saber realmente quem está te conduzindo, né? Se é o seu ego ou se é a sua alma. Quando você fala do ego, é o que às vezes as pessoas têm um pouco pela teimosia, que elas insistem ou se acham confiantes pela teimosia? É como se fosse um primo ou não necessariamente? Eu acho que, assim, pode ser, né? Se você... A insistência, ela não é ruim, né? A persistência, ela é até positiva. Precisa saber, assim, exatamente o que é que está te conduzindo, né? Se é para você alimentar uma vaidade, se é para você alimentar a sua alma de uma forma mais de conhecimento, de sabedoria, de parceria, né? Que tipo de movimento que você está fazendo? Então, você teimar com alguma coisa porque aquilo ali é sua linha de vida, é sua missão e você não vai desistir, tem um significado. Se você vai teimar porque você quer daquele jeito, porque é assim que você quer, não importa o resto, aí você também já está caminhando, né, com o ego na frente. Então, o autoconhecimento, ele vai fazer esse equilíbrio. Porque o ego, ele é necessário. É ele que te impulsiona, é ele que te encoraja, é ele que te mostra as oportunidades que você tem, né? Então, ele te mostra o caminho, mas ele precisa estar bem nutrido. O ego, eu acredito muito que ele é um propulsor pra gente dar certo na vida, e claro que você levando ele pra um caminho positivo. Porque outro dia fizeram um comentário comigo, falaram assim, você montou podcast pra quê? Pra aparecer? Eu falei, não, né? Mas, assim, é uma mídia que eu vou aparecer. Ah, porque você quer ficar famoso? Eu falei, quero. Então, essa foi a minha resposta. Uhum. Tipo, se acontecer, ok. Ah, mas antes eu levava isso como hobby. Eu falava, não, eu montei. Eu falei, e se isso aí começar a dar dinheiro? Hoje ele tá se tornando a minha principal, que é o que eu queria lá atrás. Então, eu acho que as pessoas, elas têm um ego, só que elas não sabem conduzir o ego. Eu acho que pessoas como você, porque eu li um pouco lá, dei uma olhada no seu perfil, eu acho que essa clareza até muitas pessoas estão precisando, Fátima. Essa clareza de propósito, a clareza de vida, a clareza do que eu estou fazendo aqui, qual é o meu papel nessa vida que eu estou tendo, sabe? E as pessoas estão se perdendo isso. Muitos trabalham, muitos visam só dinheiro, muitos esquecem da família. Muitas pessoas, elas querem aparecer de uma maneira ruim para os outros, tá? E passam por cima de todos, que é o que você falou. Eu sou assim, eu acho que se você tá fazendo uma coisa que não é o seu propósito, ou ainda você não descobriu por teimosia da sua parte, não vai dar certo. Sim. Né? Mas ela tem que, de alguma forma, estar dentro de você, que foi o que eu falei pra você em off. A gente tá indo pra 3 anos, né? Agora a gente vai fazer 3 anos do podcast. Já aconteceu de tudo pra parar. E aí aí acontecia uma coisinha, assim, uma clareza pequenininha e falou assim, não para. E aí a gente continua.